espiritual dentro do lar, né? É uma atividade tão importante e muita gente não faz porque não tem incentivo, não tem, né, aquela energia de começar. Então, estou imbuída de propagandear nas quartas-feiras para ver se a gente consegue, para oferecer, né, para as pessoas aí, se tiverem indicações, pessoas que talvez queiram começar e queiram uma ajudinha, a gente está recebendo indicações. É isso. Bem-vindo ao pessoal que chegou depois, Monique, bem-vinda. João Luiz, João Pedroso. Oi todo mundo. Oi. Tudo bem, pessoal? Estão vendo a minha apresentação, tela cheia? Então, né? Sim. Ok. Bom, então, acho que quase todos aqui já estão sabendo, ou quase todos, né, conhecem, mas vou fazer rapidamente aqui uma informaçãozinha sobre o nosso grupo de quintas-feiras, né, do estudo da Joana de Ângeles, estudo aprofundado da Joana de Ângeles, e nas quartas, que o objetivo é estudar os 16 livros, né, toda a série psicológica da Joana de Ângeles, que é escrito psicografado pelo Divaldo, e o nosso intuito é de estudar os 16 livros, aprender todas as ferramentas que a benfeitora traz, que vão nos ajudar no processo de autoconhecimento, que era o tema da palestra, né? Então, muito oportuna. Então, esse é o nosso trabalho, nosso grupo de estudo, e nas quartas-feiras, quinzenalmente, a gente apresenta, que é uma mini palestra, então é só uma apresentação do material que a gente estudou nas semanas anteriores, para divulgar e para incluir pessoas que não têm condições de participar com a gente nas quintas-feiras, mas são todos convidados a participar. Né? Então, hoje é o segundo dia. Às quintas, 6h30 da tarde, né, Thaís? No mesmo bate-canal. Isso. No final tem os contatos, ali tem direitinho as informações, mas é quintas-feiras, das 6h30 às 7h30. Todas as semanas, no mesmo link. Isso mesmo. Obrigada, Luiz. Então, o livro é Jesus e a Atualidade, é o primeiro livro. A gente já apresentou os 2 primeiros capítulos e hoje nós vamos falar sobre Jesus e Humanidade, Jesus e Amor, como o Alexis já comentou. Né? Então, o terceiro capítulo, Jesus e Humanidade. Bom, fazendo só um parênteses, o livro traz 20 situações, contextos, né, conceitos, sempre assim, Jesus e alguma coisa, para nos mostrar como que a gente pode olhar para aquela situação, para aquele conceito, para aquele sentimento, para aquele aspecto da nossa vida cotidiana, através dos olhos de Jesus, né? Então, nesse caso, estamos falando de Jesus e humanidade, né? Então, a benfeitora vai dizer lá, Jesus, homem, é a lição de vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve deificar, né? Que se deve aproximar da divindade, né? Jesus não deixou nada escrito, não criou doutrina, sistema, mas ele se tornou ele mesmo o próprio modelo para humanizar o homem, né? O homem ainda naquela época, nos anos de Jesus e nos final dos anos 80, quando esse livro foi criado, ainda tinha muito aquele aspecto da violência, a prepotência, a presunção, dominador, né, que a benfeitora descreve o homem ali do final dos anos 80, e a gente percebe que a gente ainda está 30 anos depois nesse mesmo patamar, mais ou menos, né, com algumas evoluções, evidentemente, mas de modo geral, a gente ainda está vivendo esse conflito, essa fragilidade, né, e Jesus vem nos trazer um modelo para nos humanizar, né, ele mesmo é o próprio modelo. E ele trouxe, então, naquela sociedade a gente tinha um homem ainda muito enraizado nas seus aspectos ainda mais primitivos, e ele trouxe um novo modelo de homem, né? Um homem humilde, simples, submisso e forte do ponto de vista espiritual, né? Do ponto de vista do seu caráter espiritual, um espírito imortal. Né? Então, esse é o modelo que ele vem nos trazer.
enquanto todas as doutrinas e pensadores, né, traziam esses métodos e sistemas, antes dele e depois dele, né, Jesus, por seu lado, ele sustentou todos os seus, o seu ministério em cima do amor, né, numa ética, vou parar de balançar a câmera, numa ética humanizadora, que vai nos auxiliar na busca para a felicidade. Né? Então, sem comportamentos excêntricos, sem formas complexas, né? De uma forma muito simples, né? Através das parábolas, e ele atingia pessoas de todos os níveis de instrução, ele não fazia uso de elementos simples da vida, né? Para alcançar a todos nós, a todos os tipos e níveis diferentes de evolução, né? A benfeitora vai nos mostrar, para exemplificar essa ética humanizadora que Jesus nos trouxe, algumas passagens, né? Tipo, o grão de mostarda, que ele usou para simbolizar a fé, as redes de pesca e peixes, né? Para mostrar a importância do trabalho, né? Tão importante na nossa evolução, as sementes que caem em diversos tipos de solo, que vão demonstrar a diversidade, né, das nossas evoluções, né, cada um ainda no seu próprio patamar, e a semente que vai germinar e frutificar de acordo com o nosso conteúdo interno, nosso momento de evolução. E um dos exemplos que ela traz também é o exemplo dessa pintura, né, o Sermão na Montanha, como um grande exemplo onde ele inverteu o convencional e o aceito da época, que era a violência, a dominação, né? A dominação pela força, né? Para exaltar a vítima inocente ao invés do triunfador arbitrário, trazendo essa transformação, né? Do que é realmente importante, né? Então ela cita lá a vítima inocente ao invés do triunfador arbitrário, o esfaimado de justiça, amor e verdade, né? Aquele que tem sede de amor e verdade, e justiça em desconsideração por aquele que é ocioso e dilapidador dos dons da vida. Né? E essa passagem de Jesus é tão importante, que eu trouxe aqui uma citação do Mahatma Gandhi, né, que é de uma outra religião, que diz, né, que se perdessem todos os livros sacros da humanidade, só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Né? Tamanha é a densidade de conteúdos e de lições contidas no Sermão da Montanha, que ele atinge a todos e se eterniza, né? Se mantém até hoje. É isso. Oi. Tem uma outra versão dessa frase que eu ouvi, do Gandhi, que mesmo se a história de Jesus fosse toda fictícia, o Sermão da Montanha ainda é verdade para mim. Olha só. Né? Muito legal. Essa eu não conhecia. Eu só conhecia essa aqui. Uma outra também do Einstein, que tem a ver com o que você falou um pouco antes, é que se você não é capaz de explicar uma coisa para uma criança de 6 anos, você não entendeu nada do que você está falando. Né? Vai lá. Que era o grande poder de síntese, né? Que ele tinha, né? Desculpa, Alexis? Não, só completando o grande poder de síntese que ele devia ter, né? Jesus era mestre nisso também, né? Grande contador de histórias, né? Orador excepcional, né? Capaz de pintar. A gente viu isso, eu acho, na semana passada, na outra semana, né? Capaz de transformar coisas simples, como a benfeitora aqui está citando, essas passagens, em grandes ensinamentos, né? Precisa ter um conhecimento muito fora do comum e completamente extraordinário para conseguir de coisas tão simples, tão banais, trazer uma riqueza dessa magnitude, né? Só Jesus, né? Estamos até hoje tirando camadas, né, de entendimento aí. Aqui nesse grupo, no EAD também, né, João? Eu posso só fazer um comentário? É interessante, né? Porque você tem vários tipos de interpretações, né? Eu estava um tempo atrás eu vi uma que o autor do livro ele fazia uma comparação do Sermão da Montanha como a evolução do espírito, desde que a gente
encarnado como a gente criado simples e ignorante até a chegar na perfeição que a gente pode chegar, cada uma das bem-aventuranças significava uma dessas etapas que a gente tem que vencer, né? É bem interessante, eu não lembro, eu não lembro todas as etapas, mas é bem interessante a dinâmica que o autor trouxe, né? É fantástico, porque cada um tira um olhar, uma interpretação, né? E isso mostra a magnitude de Jesus, né? Uma coisa que eu estava pensando, por exemplo, que por mais que assim, se a gente não fosse levar em consideração as palavras de Jesus, que são o mais importante, mas só de olhar a história dele já é uma coisa excepcional, né? Porque ele não tinha, né, poder político nenhum da época, materialmente falando, era ninguém, né? E ensinou para pessoas, só vivia com pessoas assim que eram desconsideradas na época. E as palavras, os primeiros 300 anos, os cristãos foram todos massacrados. Né? Depois veio o poder da igreja, que também corrompeu muito do que ele tinha falado a favor, para beneficiar aqueles que até então estavam no comando. Né? Passou 2000 anos e as palavras dele estão mais vivas do que nunca. Né? Então é sensacional. Com certeza. Obrigado por essa informação. Deve dar um outro nível de leitura agora no Simão da Montanha. Tem que ler de novo. Interessante. Eu vou ver se eu consigo resgatar o livro, a passagem, eu compartilho nos grupos depois lá. Acho que você devia fazer uma palestra desse assunto aí, João. Pode ser, vamos ver. Muito bom, acho que vai ser sensacional. Pensa a respeito. Excelente. Bom, continuando então, né, para fechar esse pensamento, né, Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade, né, nas palavras da benfeitora. Todo o seu ministério, então, é feito de humanização. E como é que ele faz isso? Por quê, né? Por que humanização? Ele consegue nos trazer lá do instinto, onde a gente ainda está dominado pelos comer, dormir, reproduzir, né? E vai nos trazer para a razão, para começar a despertar para as coisas que vão além dos instintos básicos de sobrevivência, até chegar na angelitude, né? Na transcendência nos assuntos da espiritualidade, né? No aspecto espiritual do nosso ser. Então, além de ser o homem mais, que Jesus foi a personalidade histórica mais vinculada ao homem, identificada ao homem, ele também é o homem, né? Então ele encarnou, ele foi viveu entre nós, nasceu, passou por todas as dificuldades da vida terrena, né? Carnal. Ele era então o homem que mais se identificava com Deus. Mas ele trouxe uma nova formatação, né, para esse Deus. Não aquele Deus distante, desconhecido, temível, pavoroso, né, que repreendia, que era rígido e, de certa forma, cruel, né? Ele vai nos apresentar um Deus em forma de amor, um Deus que é amar, um Deus Pai, né? Por isso Deus Pai. Ele é amável e conhecido. E a gente sabe que ele é pai, é como se fosse um pai, né? É o nosso pai, né? Então, a gente sabe quem ele é, apesar de termos essa dificuldade de identificar o que é Deus, né? Que a gente ainda está nesse caminho, mas a gente sabe que ele está lá e que ele sabe como se referir a ele, né? E ele conhece as nossas necessidades humanas, né? Ele não é aquele Deus desconhecido e temível e julgador e pavoroso. Ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe das nossas limitações, como experiência terrena, principalmente, né? E ele nos entende nesse sentido, né? Compassivo e amigo, nos entende, nos compreende e procura nos auxiliar nesse nosso caminho. Então, Jesus vai reformular aquele conceito de Deus mosaico, né? O conceito de Deus que existia até então, e vai o atualizar, né? Ele faz um update nos conceitos de Deus, tornando essa conquista desse alcance até Deus uma conquista mais possível, né? Nos aproxima de Deus, né?
Então, Jesus para a humanidade, na humanidade, significa luz que aquece e a clareia, né? Ele é essa luz, que é o nosso modelo ao qual a gente segue, né? Que ilumina o nosso caminho e que vai pelo qual a gente vai chegar ao Pai. Ele diz, né? Ninguém chega ao Pai senão através de mim, né? Então, Jesus é o nosso caminho, nosso modelo, mostra o caminho, nosso modelo, né? E veio ao homem para humanizá-lo. Então, ele é o modelo, é o caminho, mas foi tantas vezes já deturpado, né? Foi tantas vezes transfigurado ao sabor dos homens, né? Que fica para atender aos desejos, às necessidades dos homens, que a gente que entra nesse conflito, né? Então, é a minha realidade, pelo menos, e eu me identifiquei muito com essa passagem que a gente vai estudar da minha história, e eu acredito que isso toca muita gente também. A gente tem primeiro conhecimento do que vem a ser Deus e do que vem a ser Jesus e do que ele representa um pouco distorcido, né? Que é próprio de estarmos na experiência terrena, né? Somos todos homens, todos falíveis, né? Então, sempre imprimimos a nossa percepção das coisas, a nossa visão, as nossas lentes, né? Sobre a realidade, intencionalmente ou não. Né? Mas então ela dá algumas dicas, né, para quem sofre isso, né? Ela diz, eu botei textualmente porque eu achei que valia a pena. São as dicas, né, do capítulo. Se te deixaste fossilizar por doutrinas ortodoxas que pretendem nele ter o seu fundador, renasce e busca-o na multidão ou no silêncio da reflexão, fazendo uma releitura das suas palavras, despidas das interpretações forjadas. Então, o que ele está dizendo? Se tu está parado, está preso dentro de uma doutrina que se diz vivenciar os ensinamentos de Jesus, né? Que diz seguir os ensinamentos de Jesus, mas tu não consegue evoluir, não consegue avançar, né? Está fossilizado, né? Renasce e busca-o, que seja na multidão ou dentro de ti, porque Jesus está em todos os lados, né? Fazendo uma releitura do que ele falou. Vai nos ensinamentos e busca extrair a partir de ti mesmo, a partir das tuas interpretações, né? E não a partir do que vem de fora, e que é muito o que a nossa doutrina fala, né? A fé raciocinada. Vai estudar, vai buscar, vai interpretar, vai chegar às tuas próprias conclusões, né? A próxima dica. Se te decepcionaste com aqueles que se dizem seguidores dele, mas não lhe vivem os exemplos, ouvi-los, seguindo na simplicidade dos convites que ele te endereça até agora, e estão no conteúdo das suas mensagens, ainda vivas quão ignoradas. Isso aqui é muito constante, inclusive, dentro do movimento espírita, né? É tão fácil, né, a gente encontrar as pessoas que pregam, que exteriorizam, mas que não vivem os exemplos, né? Que não vivem de fato as lições. E é difícil mesmo, né? Não é um caminho. Estamos todos no caminho, né? Mas quando a gente se decepciona com esses exemplos, que deveriam ser exemplos para nós, modelos a seguir, ela sugere para a gente o esquecer e retomar a simplicidade com que Jesus falava aos nossos corações. Porque estão lá as mensagens, mesmo que vivas, mesmo que a gente ignore. Então, é tão difícil a gente seguir, a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está buscando. E é difícil seguir na plenitude. Chegaremos lá em algum momento, né? Ele é o nosso modelo. É para lá que rumamos, né? Mas ainda há muito ainda a descobrir e a buscar, né? Conhecer. É isso. Posso fazer um comentário em cima Claro. disso? Que nós todos somos seres humanos, né? E todos nós erramos. Então não tem como não nos decepcionarmos com os outros. Isso é uma coisa natural de estarmos aqui na Terra, né? Nós vamos nos decepcionar. Fato. Ponto. Acabou. Agora, passa um pouco pela questão das pessoas tentarem exteriorizar a busca, né, pelo divino, ao invés de procurar e assumir a responsabilidade, né? A gente se decepciona, assim, com uma pessoa ou com outra, mas realmente a busca é uma busca individual. Você não pode tentar delegar o seu crescimento para outra pessoa. Cada um tem que fazer esse papel, né? E é o que ela está dizendo, né? Ela está dizendo isso. Busca o tu nas mensagens, na vida de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Não espera que venha do outro, né? Porque a questão da decepção
o problema é nosso que nós nos decepcionamos, porque somos nós que colocamos a expectativa no outro, né? Isso é nossa responsabilidade, né? E ela está sempre chamando para nossa responsabilidade, né? E é o que Jesus fez, né? Na verdade, ela está buscando isso, mas Jesus colocou nas nossas mãos, né? E ele sempre trazia isso. Vai, não peque mais, né? O que tu queres que eu faça? Ele sempre dava a comunicação de forma muito amorosa, mas sempre trazia para a ação da pessoa, né? E do que ela queria fazer e de como ela ia proceder na vida para melhorar. Né? E é bem isso que tu disse, a responsabilidade é nossa. É o que, para mim, assim, quando eu leio alguma coisa de Joana, é o que fica mais claro, assim. Em todas as oportunidades, ela sempre traz um convite para você olhar para dentro de você e resolver as coisas com você, né? Que os outros de fora só são ferramentas para te ajudar a você se conhecer melhor, né? Isso sempre tá muito claro. Sim. Não sei se vocês já viram aquele filme A Vida de Brian, do Monty Python, que conta uma história de um Jesus, do Brian, que seria um outro Jesus, e que todo mundo tenta seguir ele, falando, eu não sou o Messias, e todo mundo vai correr atrás dele, né? É mais ou menos isso. Exatamente, bom, a terceira, então, eu não li, né? Se não lhe sentiste o calor, rompe o frio da tua indiferença e faze-te um pouco imparcial, sem reações a breve estabelecidas, facultando-lhe penetrar o coração e a alma. Então, se tu ainda não conseguiu perceber Jesus na tua vida, rompe com a indiferença, te movimenta, te abre, né, para que ele se manifeste. Né? Tem uma frase que eu escutei um tempo atrás, que eu acho que até foi o Haroldo, ele disse, você tem que abrir espaço na sua vida para Deus agir. Né? E é um pouco isso também, né? A gente precisa deixar que a divindade apareça, né? Que a divindade se manifeste, né? Que a espiritualidade superior está sempre aí querendo nos ajudar, que ela se manifeste na nossa vida. A gente tem que criar essa oportunidade. E parte da gente se abrir, né? Então, abrir o coração, abrir a alma, abrir a mente para que Jesus aconteça, né? Dentro de nós. Interessante que ele fala sem reações pré-estabelecidas, né? Vamos dizer, né? Isso. Tipo, a gente ser imparcial, né? Às vezes a gente fica muito assim contra uma coisa, contra outra coisa e fica armado, né? Pedra na mão, assim, pronto para atacar. E a gente tem que se acalmar, às vezes respirar, né? E deixar Deus falar com a gente, deixar, né, os ensinamentos se adentrarem, né? Mais calma. A gente sempre quer ter o controle, né? Assim, tem muito disso também. Isso, a questão de ser imparcial é de não ter o controle, né? De deixar que, sem essas reações pré-estabelecidas, né, concebidas anteriormente, né, isso é não ter o controle, deixar que ele interfira na sua vida, né? Da forma que for melhor, ele sabe muito mais do que a gente, né? Do que é melhor para nós. Né? Apesar da gente ter que manifestar as nossas intenções, manifestar os nossos desejos, faz parte do nosso livre-arbítrio, né? Mas também abrir um pouco de espaço, né? Para que o divino aconteça na nossa vida. É o que o taoísmo fala, né? O caminho do menor esforço, deixar fluir. Deixar fluir. Bom, assim a gente termina o capítulo 3 e passamos para o capítulo 4, Jesus e Amor. E aí, tudo bem? Tudo certo? Estou vendo vocês aqui, tudo beleza? Ok. Então, Jesus e Amor. Ela diz aqui, né? Numa sociedade agressiva e perversa, Jesus elegeu o amor como a solução para todos os questionamentos. E o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Então, que era o que a gente dizia lá na frente, né? Que Jesus estruturou todo o seu ministério em amor, né? Todos os seus fundamentos, tudo que ele veio nos ensinar, ele veio viver o amor, né? Então, o amor irrestrito, né? Porque perdão é amor também, né? Irrestrito para tudo, né? Para todas as situações, para tudo que a gente vai viver na vida, né?
E ela vai dizer que a figura humana de Jesus, a sua tranquilidade, a sua serenidade, a forma como ele se apresentava, confirmava a sua procedência divina, né? E o realizava como ser mais perfeito e integral que jamais foi encontrado na Terra, né? É o ser encarnado na Terra mais perfeito, mais integral, né? Depois, mais adiante, a gente vai estudar nos livros mais para frente, né? Os arquétipos, né? Então, Jesus... A Fran não está mais aí? Não. Ela poderia falar um pouquinho para nós sobre isso. Nós vamos estudar sobre isso, né? O ser integral, né? Toda a... Cadê a Fran? Pois é. Ela estava antes. Estava aí, mas não está mais. Não tem problema. Então, toda a vida dele, ele estava em constante e profunda integração com a consciência divina, né? Apesar disso, ele mantinha uma individualidade. Então, é um equilíbrio perfeito, né? No capítulo anterior, a gente estava estudando que ele era tanto identificado com o homem, com a humanidade, como com Deus. Então, ele era capaz de estar com integração profunda com a consciência divina, com Deus, e, ao mesmo tempo, ele era identificado com o homem. Ele veio para mostrar o modelo de homem, né? A ser seguido. Apesar da integração constante com Deus, a individualidade estava ali, né? Presente no ser integral. Ela vai dizer que portador de uma coragem, né? Uma coragem realmente... Eu até anotei o significado de lídima, porque não é uma palavra que a gente aqui, autêntica, né? Legítima, é coragem, se insurgia contra a injustiça onde contra quem se apresentasse, nunca se omitindo, mesmo quando o consenso geral atribuía legalidade ao crime. Né? Essa consequência de ser um ser integral, ele transmitia confiança, possuía um caráter de transparência diamantina, né? E ele nunca se submetia às injunções, né? Ele sempre agia íntegro, de acordo com a sua conexão com a consciência divina. Em contrapartida, aquela cultura, ainda aquela sociedade, de certa forma, primitiva, né? Que existia com o suborno das consciências, ela vai dizer, conservadorismo hipócrita, uma legislação tão arbitrária quanto parcial, né? Então, um sistema de leis adequado para de certa forma, para aquela cultura, né? Que mais se preocupava com a forma do que com os reais valores, né, do indivíduo. Então, ela vai trazer alguns exemplos, né? O que são os exemplos onde ele demonstrou essa coragem autêntica, né? Essa posição firme que ele podia ter devido à sua imensa segurança interna, né? Pela conexão com o divino. Então, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos, né? Então, as curas aos sábados, né? Que ele foi questionado por que as curas aos sábados não era permitido, mas ele não se omitia, né? Ele fazia as curas aos sábados, independente do que os seus amigos, né? Fariseus e tudo mais, do Sinédrio, entendia. Ele curava aos sábados, era preciso, né? Quando ele expulsou os mercadores do templo também, era legal, as pessoas usavam o templo como era uma prática, né? E ele disse, não, mas espera aí, esse aqui é um local sagrado, né? Nós estamos esquecendo a porção sagrada do templo, que é a casa do Pai, né? Ou então, quando ele convidou um cobrador de impostos, foi jantar na casa do cobrador de impostos, foi muito mal visto, né? E foi muito questionado por aceitar um convite, quer dizer, aceitar não, né? Ir, né, jantar lá, se reunir num cobrador de impostos, né? Os judeus não entenderam essa postura e questionaram. Ou mesmo quando ele falava com mulheres, né? Nesse caso aqui, a samaritana, no poço, né? Onde ele pediu água para beber, não se podia falar com mulheres sozinhas, né? Naquela época, isso também não era bem visto. Então, ele tinha uma postura adequada com a sua consciência, né? Vinculada a Deus, né? E não se limitava ao que a sociedade
achava correto para aqueles moldes, ele agia de acordo com a sua própria consciência, né? Então, ele não se submetia a esses sistemas sociais que eram bastante injustos, vinculados à raça, ideologias, partido, religião, né? Mas ele distribuía um amor indistinto e amplo a todos que o cercavam e o encontravam, né? O amor dele era distribuído e alcançava qualquer pessoa que o procurasse, né? Independente de raça, de religião, independente de ideologia, de gênero, de idade, né? Então, as crianças. Então, ele amava de forma irrestrita. Sempre havia, então, amor na sua trajetória. Na trajetória de Jesus, era o amor em movimento, né? Iluminando as vidas e amparando as necessidades dos corpos, das mentes e das almas, né? Ele olhava o ser de uma forma integral. E ela vai trazer exemplos de amor. Ela vai citar alguns exemplos, eu trouxe alguns exemplos também, onde ele, dessa vez, ele demonstrou o amor, né? Então, com a mulher adúltera que ia ser apedrejada, ele demonstrou amor ao aceitá-la, né? E a impedir, né? De certa forma, convidando a autorreflexão, né? Das pessoas, inclusive um gesto de amor para com os apedrejadores, né? Porque eles também, ao apedrejarem a mulher, eles também estavam, de certa forma, carregando questões para eles mesmos resolverem no futuro. Então, é um gesto de amor para com ela e para com os outros também, né? Para com os apedrejadores, né? O caso que foi muito discutido na quinta-feira, né? Da Lírio Fenícia, né? A mulher que foi pedir ajuda para Jesus, que é Fenícia, que tinha a filha possuída por um demônio, e Jesus diz, não, eu vou primeiro dar de comer aos filhos e depois aos cachorros. E ela diz, não, mas mesmo os mesmos cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos filhos, né? De uma forma muito, se colocando assim, realmente muito de humilhação e de dizer, não, pelo amor de Deus, né? Eu sei que eu sou como, né? Os fenícios tinham toda aquela questão de sacrifícios humanos, eles eram bastante, tinham uma carga bem pesada mesmo, mas eles disseram, não, a tua fé, né, te salvou, não era, fez com que teu pedido fosse atendido, né? E ele libertou a filha do domínio lá, do espírito maldoso, né? Ou então nas parábolas, são passagens, né? Essas duas, e as parábolas, né? Então, por exemplo, a do samaritano, que também deu uma demonstração de amor, né? Do tipo de amor, quem é o amor ao próximo, fala sobre amor ao próximo, ou então a parábola do filho pródigo, né? Também uma passagem onde ele apresenta o que é o amor, né? Então, de amor, toda a passagem, toda a vida dele, todas as suas ações, o coração e as suas mãos, constantemente estavam repletos de amor, e ele expandia, né? Ele alargava esse amor para todos os tipos de pessoas, né? Não só para o seu núcleo, né? Que é isso que ele vem nos ensinar, né? Não amar somente o nosso núcleo, o nosso próximo, a nossa família, os nossos amigos, mas aqueles que estão além, né? Então ele distribuía amor, né? Para cobrador de impostos, para adúltera, para todos os tipos de indesejados, infelizes, doentes, né? Engraçado que essa palestra sua, a palestra de antes do Sauler, também tem mais ou menos o mesmo pattern, né? O mesmo padrão, falando dessa questão da aceitação do outro, né? Do diferente, da indulgência, que a gente já falou uma outra vez também. Aí me lembrei de uma frase que são dos índios, eu não sei de qual nação, mas aqui da América do Norte, que fala, antes de você julgar alguém, ande 1 quilômetro no mocassim dessa pessoa, né? E é isso, se colocar no lugar do outro antes de você julgar, né? E é muito difícil, né? A gente faz isso, mas com uma certa aproximação, né? Assim, porque a gente não tem como, de fato, se colocar Ontem a gente estava falando sobre isso na escola do Evangelho, lá, do aprendiz do Evangelho. A gente não tem como se colocar dentro da pessoa para realmente saber o que ela está sentindo, as suas dores, as suas dificuldades. Né? Tu pode tentar
fazer uma aproximação o mais próximo que tu conseguir a partir da tua vivência, da tua experiência e das informações que tu tem a respeito daquela pessoa, daquela situação. Mas é realmente impossível tu, de fato, conseguir te colocar e sentir, de fato, o que aquela pessoa tem por dentro. Quais são as motivações para ela agir daquela forma, ou sentir, ou se comportar daquela forma. Então, mesmo quando a gente tem empatia, a gente tem que lembrar que a gente nunca alcança, né? Nem a própria pessoa entende muitas vezes o que ela sente, o porquê dela fazer certas coisas, que é o autoconhecimento, né? Que mesmo quando a gente está buscando autoconhecimento, é um trabalho pesado, né? Conseguir chegar a entender. É um trabalho que demanda dedicação, energia, empenho, perseverança, muita perseverança, para a gente conseguir avançar de pouquinho em pouquinho no autoconhecimento. Então, mesmo quando a gente está nesse processo, a gente não entende, né, o que a gente sente, por que a gente sente, a gente não consegue perceber. As coisas óbvias a gente percebe rápido, mas tem muitas coisas que não são óbvias, que estão muito dentro, escondidinhas lá na nossa sombra, que é outro assunto que a gente vai discutir mais à frente da Joana, a sombra, né? Então, posso passar? Estamos chegando ao finzinho, né? Então, o amor norteava-lhe os passos, as palavras e os pensamentos, né? Apesar disso, ele nunca se perdeu nos sentimentalismos, né? Pueris, né? O amor dele, ele se compadecia por todas as pessoas, mas ele sempre mantinha essa energia que educa, que dá limites, que edifica, que ajuda a disciplinar, né? Então, que são os dois lados, acolhimento, compadecimento, mas, ao mesmo tempo, energia de educação, né? Porque é amor também, né? O acolhimento, a amorosidade é amor, mas a disciplina, a educação, ela também é amor, é também uma forma de amor, né? Então, por causa disso, ele se tornou e segue sendo até hoje, vai ser para sempre, o nosso símbolo de amor integral, em favor da humanidade, né? O nosso modelo de amor integral, amor em todos os 360 graus, né? Para todos os lados, para todas as pessoas, inclusive para nós mesmos, né? E com isso, a gente encerra o capítulo 4. Sejam mais perguntas, comentários, né? E sejam bem-vindos, quem quiser juntar-se a nós nas quintas-feiras da manhã. Estaremos estudando o capítulo 5. É isso. Comentários? Extras? Obrigadão, Thaís, pela apresentação, muito boa. Maravilhosos esses slides aqui. Eu estava aqui pensando, como é que você consegue fazer toda essa dinâmica desses slides? E muito esmero e conteúdo maravilhoso também. Conteúdo da Joana, né? É isso, a Joana que é maravilhosa, né? Que apresenta Jesus para nós. Né? Exato. Bem apresentado. E eu queria comentar sobre uma parte que ele falou lá, que lá no slide, acho que 4, se não me engano, mas lá para trás, que ele fala sobre o Deus que Jesus nos apresentou. Isso. E foi bem diferente. Isso. É um outro, amável, conhecido, próximo às necessidades humanas, compassivo e amigo. Eu acho que um para trás ainda, e ele faz uma não sei se é um para trás ou um para frente, mas ou antes ainda. Mas ele dá uma Deus Pai, Deus de amor. Antes, Deus era muito rígido, que pune, né? E mas é engraçado que a gente fala como se fosse antes, há muito tempo atrás, mas hoje eu acredito que hoje a gente ainda sente assim. A gente não consegue realizar que Deus é amor, que Jesus mesmo falou, meu jugo é leve, né? O amor é uma coisa muito mais sutil e elevada do que o jogo das culpas, sabe? Certo e errado, né? Você é culpado, eu sou culpado, você é culpado. Aquela coisa pesada.
Isso aí, Jesus mudou totalmente isso. Já faz 2000 anos, a gente não consegue assimilar isso com a leveza que deveria assimilar. Né? Mas culpa disso daí é a nossa formação católica no Brasil, que Deus, você tem que temer a Deus. Você, o tempo todo, Deus ele vai te punir. Então... minha mãe mesmo falava quando eu era pequeno, agora não tá aí, eu posso falar. Falava, tá vendo? Deus castiga. Exatamente. Eu ouvia isso o tempo todo também. Então, é nossa formação, né? Mas isso vem muito também do que o cristianismo no início ele se misturou com o maniqueísmo, a questão do bem contra o mal. Então a gente tem muito essa questão do polarizada, né, do bem contra o mal, isso é bom, isso é ruim. E foi o que o menino que apresenta a palestra antes, o Sauler, falou, né, e que do questão do pragmatismo, né, o que é bom para você depende é muito relativo. Tem uma frase do Paracelso que fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, é muito relativo isso tudo. Era até uma questão da igreja primitiva também, era uma forma de controlar o povo, né? É igual, por exemplo, um pai chega para o filho e fala, não vai para o quarto, senão o bicho vai aparecer, né? Não vai aparecer bicho nenhum, né? Mas é a forma que o pai tem para controlar o filho para ele não ir para o quarto escuro. Né? Então, se a gente pega na época em que a igreja virou um poder político também, e eles queriam controlar a sociedade, você colocar um Deus punitivo e que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque senão Deus pune, você vai direto para o inferno, né? Era uma forma de você pôr medo na sociedade e a sociedade respeitar a igreja. Né? Mas hoje em dia tem sido diminuído isso, né? Teria que se diminuir, pelo menos. Né? Mas isso é um contrassenso, né? Porque o próprio Jesus, como a Thaís falou, e principalmente na parábola lá do filho pródigo, ele nunca pôs um Deus rígido e rigoroso, né? Então é importante pensar nisso. Tem dois tipos de reforço, né? O reforço positivo e o reforço negativo, né? E o reforço negativo, né? Pela constranger o outro ou reprimir, normalmente isso gera mais fantasmas do que soluções, né? O reforço positivo você vai tentando conduzir a pessoa para ela descobrir qual que é o grande dom que ela tem para trazer para a realidade, né? E acho que a gente está nessa mudança de paradigma. Eu tenho a impressão que, na realidade, essa visão, entendimento de Deus, ela tem tudo a ver com a condição do estado de cada indivíduo. Por quê? Porque Deus ele criou o universo e ele colocou leis para poder empurrar, né, pulsar a evolução. E uma dessas leis que estão sempre aí e sempre vão estar é da ação e reação. Quando o homem era mais bárbaro, então a reação ele entendia que era punição de Deus, entendeu? Hoje você encontra o ser humano mais manso, mais amoroso, entendendo melhor um pouco, sendo suave, tá se aproximando mais do que Jesus tentou mostrar aqui. Então você começa a mudar a sua leitura de Deus, porque Deus ele só fez a lei para empurrar a evolução do universo, dos indivíduos, né? Então, eu acho que tem a ver essa leitura que antigamente Deus ele era punitivo, tinha que temer a Deus, porque na realidade era a reação da própria ação de cada um. Eu acho que essa interpretação de Deus tem a ver com o nosso estado, né? Bem colocado, realmente. Com certeza. Até porque tu vai ler Deus a partir das tuas próprias lentes, né? Do teu conteúdo interno. Então, se tu é uma pessoa ainda mais embrutecida, tu vai ler Deus como algo embrutecido. Se tu tá na busca por te espiritualizar, tu vai entender que tem a causa e a consequência e que as coisas ruins, que não são ruins, né? São os desafios, são pro teu bem, tu vai evoluir, são motivações, né, que vão te impulsionar para a tua evolução. Então, a tua percepção da realidade muda, né? A partir do teu conteúdo interno.
Pelo menos eu acredito muito nisso. A gente sempre tem essa escolha de olhar a situação que a gente está vivendo. E muitas vezes é uma escolha. A gente pode escolher olhar para aquela situação como uma punição ou como uma oportunidade, né, de crescimento. Bem legal. Bom revisitar isso, porque é uma releitura que a gente tem que fazer. Como a gente estava falando, a gente já meio que já cresceu nesse contexto, né? A gente tem que voltar e reler tudo, né? Por exemplo, eu estava fazendo o evangelho com a minha família e aí antes, né? E a gente comentando, caiu a lição do mal rico, o Lázaro e o mal rico. Então, o Lázaro é aquele que ficava lá esperando as migalhas cair da mesa do rico, e o rico nunca ajudou. E aí foram lá para o outro lado, do lado espiritual, e já havia um abismo entre eles. Então, Jesus coloca as coisas de uma forma bem forte, mas a maneira que a gente interpreta é mais assim traumatizante ainda. Porque, na realidade, se você, apesar da questão assim de que o Evangelho coloca, né, que se a gente doar do que é nosso, do fruto do nosso trabalho, ainda doar e ajudar os que estão precisando mais, aí a nossa caridade está indo até o nível da abnegação. Mas aí não é uma coisa assim, que se você não fizer, você vai para o inferno, né? É uma coisa assim, você vai ser... As pessoas que chegaram nesse nível vão ser muito mais felizes de estar fazendo uma coisa assim maravilhosa como essa. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, lá está dizendo que é natural você ter os prazeres desse mundo, mas viver como vivem os homens no mundo, mas da boa consciência, né? Que é natural você ter o fruto do seu trabalho, isso não está errado. Que as coisas materiais não são nem boas nem ruins. E o fruto do nosso trabalho é muito justo. Então, assim, vai desmistificando. Só estou dando um exemplo dos lugares que a gente tem que revisitar, entendeu? Para poder desmistificar isso, né? Porque, com certeza, uma pessoa que chega ao grau da abnegação e do que ela ganha, ela vai ajudar os que estão mais necessitados, ou trabalha de uma forma que a coisa se realimente, que vai pensar de uma forma geral os mais necessitados, com certeza ela vai ter muitas pessoas agradecidas, corações muito agradecidos, e isso é uma grande riqueza, na realidade. Isso é muito mais felicidade. Mas, né? Porque essa abnegação é felicidade, né? Ela mesma sente ao ajudar, né? Você sabe, você sente. Sente a felicidade genuína, né? De estar fazendo algo por alguém, né? De forma realmente isenta, né? Então, é uma forma de ter mais felicidade, não porque se deixar, se bobear, a gente se sente culpado de tanta coisa que não tem nada a ver. Porque a culpa não leva a nada. Então, a gente tem que sempre lembrar que Jesus, Deus, são compassivos, leves, e querem que a gente perceba as coisas com calma. Nos deram várias reencarnações para a gente perceber as coisas com calma, entender, com tranquilidade, com compreensão. E ao contrário, essa calma, essa compreensão, essa constância que nos vai levar num caminho. Se tem uma coisa que está nos deixando aflito, desconfia. Jesus falou: analisai a árvore pelos frutos. Então, Jesus é diferente. Ele é mais leve. Os espíritos, quanto mais elevados, mais leves eles são. E a gente se sente melhor perto dele. Muito bom. Maior desprendimento, né, essa abnegação que o Alex falou, também um desprendimento material, né? Tu vai dividir, eu tenho 3
caneca, mas eu só preciso de uma, eu estou sozinha, por que eu vou ficar acumulando canecas e canecas? Tem lá o outro precisando, né? Você vai, pega lá 2 canecas e vai levar para quem precisa e pronto. Um exemplo, assim, né? Simples, de até mesmo porque na época que a gente está, que a gente sabe que tem 1% da população que concentra 98% da riqueza do mundo, a gente, como um Bill Gates, né, da vida, que é uma boa pessoa, investe em muitas coisas, em escolas, em pesquisa, mas ó, eu acredito mais no desprendimento material de uma pessoa que divide o pouco que tem do que aquele que tem muito, 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 muito. O cara, eles costumam dizer que mudou muitos católicos que largaram a igreja, ou muitas igrejas que foram destruídas, ou como aqui na América do Norte se transforma em condomínios, né? Ninguém mais ia na igreja, bom, a gente tem que fazer alguma coisa com esse negócio, vamos virar um condomínio. Mas por que as pessoas não iam mais à igreja? Porque aqui, como sociedade característica de superconsumação, superconsumo, mas o negócio é consumir, é o Deus dinheiro, né? A alegria, a felicidade é de adquirir aquele carro novo a cada ano, aquele Lego novo que dizendo, pô, em outros lugares tu vê, tu faz uma bola de meia, dá para gurizada num bairro pobre, todo mundo se diverte. Então é assim, essa coisa material e a abnegação se desprender do material para conseguir passar por uma situação de abnegação, né? A gente não precisa mais de tanta coisa assim, não precisa não vai fazer diferença. Está mais nas relações com as pessoas, Mais nas relações. Trabalha, porque daí eu vou poder ter aquele carro que faz assim, que faz assado. Tem muita gente que é bem assim, né? Trabalho o ano inteiro mais para comprar, adquirir alguma coisa do que para se direcionar para sei lá, para um aprendizado, como o Saulo, né? Saulo falou, a terapia, né? Ele foi fazer um curso para que ele pudesse realmente ajudar as pessoas de uma forma produtiva, educativa, de peso. E ele achou, vou estudar uma terapia, vou fazer um curso e vou ajudar as pessoas de forma mais... vou ganhar vida com isso e vou ajudar as pessoas, que é o que eu gosto de estar com gente, eu gosto de estar, sabe... Talvez poderia ser um padre também, se ele não conhece a vida pessoal dele, mas poderia ter dedicado a ser um padre, mas hoje em dia, né, falta padre, né? Ninguém mais quer. É tanta mudança de valores, né? Que desde a época de Jesus, do que se afasta. Eu acho assim que a sociedade de superconsumo se afastou muito da espiritualidade. E esse exemplo de igrejas transformadas em casas, em condomínios, que ninguém mais ia na igreja. Tem uma igreja aqui na Continente que ela quase fechou, porque eles não estavam mais conseguindo subvenção do Estado nem para pagar a calefação. Então, no inverno, eles não estavam podendo mais abrir a igreja. Mas aí também, como ninguém vai para a igreja, então os poucos estão dizendo, vamos fechar a igreja, né? Vamos fazer como um outro condomínio, um prédio bonito, um prédio está precisando de casa, que na Continente, então vamos fazer um condomínio. Foi uma discussão, puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, para lá, até que um padre haitiano pegou, não, eu vou cuidar dessa igreja aqui, aí começou a fazer coisa de igreja, né? Coisa de festas e almoços e bazares, não sei o quê, e segurar a igreja está lá. Tem 5 anos que eles estão segurando, né? Então, tu fica
Mas sabe, Rose, cada um, a gente tem que lembrar que cada um tem sua própria trajetória, né? E está no seu caminho, né? Então, é claro que a gente pode tentar divulgar, como os discípulos fizeram, né? Divulgar o máximo que a gente pode através dos nossos exemplos, do nosso convívio, demonstrando na nossa vida os ensinamentos de Jesus e a realidade espiritual, mas cada um tem o seu processo, o seu caminho. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas que estão ainda muito vinculadas à matéria, nós mesmos também, né? A gente vai despertando pouquinho a pouquinho para as realidades espirituais, para os valores superiores, para aquilo que é realmente importante, né? E a gente tem que lembrar de que é a dificuldade maior, que eu acho, assim, da gente conseguir aceitar, né? Compreender e respeitar, porque Jesus sempre respeitava, né? Ele jamais violentava, né, uma consciência, né, impondo algo que aquela consciência não tinha condição ainda, não estava ainda no momento. Né? Mas o que eu falo disso é de diferença de valores, né? Quer dizer, como disse o Alex, está há 2000 anos, Jesus está... E ninguém ainda não se entendeu isso, entendeu? Que ainda estamos tacando fogo em igreja, estamos acabando com as igrejas, ao invés de ser ao contrário, de estimular valores, estimular a humanidade, a fraternidade. A igreja tem um aspecto, um papel importante social. Estou falando enquanto sociedade, claro que individualmente cada um vai procurar a sua religião, ou vai despertar, e outros que nem despertam, vão para o lado da filosofia e está tudo muito certo, mas mas como em termos coletivos, eu acho que as sociedades de superconsumo, elas trouxeram um distanciamento muito grande a essa humanidade, esse amor fraternal, né, na verdade, para a gente viver melhor em sociedade, porque como é que você vai... O Tauler comentou durante a palestra dele foi a questão de crenças, né? Que existem crenças libertadoras e tem crenças limitantes, né? A gente está num momento de mudança de paradigma, né? Que a gente vive num universo que a gente tem energia transbordando. A gente poderia viver num mundo de fartura, mas a gente vive num mundo de escassez porque nós temos crenças limitantes que nos fazem acreditar que nós vivemos num mundo de escassez. Porque as pessoas, elas vêm, tem muita comida na mesa, ao invés de pegar o que precisa para comer, pega tudo e não deixa nada para os outros. Então, acho que é uma questão mais de mudar de paradigma, isso vai para a educação e para a evolução. E outra, gente, a Rose, desculpa, mas a igreja falhou. Uhum. Também. Infelizmente a igreja... Infelizmente. Assim, sabe, acabou trazendo, de certa forma, a mensagem, talvez não foi 100% a falha, talvez foi, sei lá, 70%. Mas... falhou mesmo. Mas falhou. Claro. Então, eles se aliaram ao poder terreno. Então, é isso que a gente está falando, que não devia ser, eles compraram. Então, isso é uma questão bem delicada, que também teve consequências ao longo da história. E a gente está catando os caquinhos, assim, sabe? Então, estamos cada um, mas está renascendo. É igual aquela florzinha tenra e verdinha, bem clarinha, assim, tudo renascendo, sabe? Gostoso. E Deus escreve certo por linhas tortas, né? A igreja fez tudo o que fez, Inquisição, colonização, catequização, etc. Mas a gente está aqui, talvez a gente não entenda por que foi isso tudo, mas... Provavelmente a gente participou dessa falha. Sim, eu também. Claro. O que eu acho interessante é que esse momento que a gente está vivendo, por causa da pandemia, muitas igrejas fechadas, as pessoas não podem ir nos seus cultos, né? As pessoas elas estão mais sós, vamos dizer assim. É exatamente o que precisava para quebrar os paradigmas. O que a igreja falhou e tanto outras religiões de cultos que as pessoas se reuniam para os cultos? Porque eles faziam com que a sua hierarquia religiosa fosse os intermediários para Deus. Essa foi a grande falha. Na realidade, todo mundo tem que ficar só mesmo, porque ele só vai ter uma salvação, vai buscar Deus dentro de si. Enquanto isso não acontecer, as pessoas vão continuar quebrando a cara.
porque todas as religiões que fizeram você sair de dentro de você e olhar lá fora, achar o santo como intermediário entre você e Deus, você acaba transportando uma responsabilidade de manter a sua saúde espiritual na mão de outro que está lá na sua frente. Então, você vai lá, você participa, você dá o dízimo, você faz isso, faz aquilo, como se estivesse materialmente resolvendo o seu lado espiritual. E não está. As pessoas precisam realmente ficar sós para poder falar, mas onde é que eu vou me apoiar? Na única coisa que você tem e que é a melhor de todas, é dentro de você. Porque se isso não acontecer, vão continuar arrebentando, se arrebentando o tempo todo. Isso é fato. Eu ouvi essa história há uns 30 anos atrás, que falaram assim, nesses fins dos tempos, de fase de mudança, né, do planeta, não teremos mais mestres, não teremos messias, não teremos ninguém aqui para conduzir, porque as pessoas que seguiram, dependeu de outro para poder chegar em algum lugar, não chegaram. As pessoas transferem a responsabilidade para o outro. Então, precisa cada um voltar para dentro de si e ser mestre de si mesmo. Enquanto isso não acontecer, a dor é grande, o sofrimento vai continuar, mas aquele que voltar para dentro de si, ele vai encontrar a força que tem, que é uma força divina. A religião, a religação com Deus é por dentro, não é por fora. Para mim, pode fechar todos os prédios de igrejas e cultos, seja lá qual for, eliminar todos os padres, pastores, não importa qual, porque aí o ser humano vai começar o seu verdadeiro trabalho de religião, religação. É o que Enquanto está isso não acontecendo hoje, acontecer, né? Esse exatamente. Por isolamento isso todo. que o isolamento ele é propício nesse momento. A gente percebe pelas conversas com as pessoas, eu tenho vários grupos de amigos, de amizade, você começa a perceber já um tom diferente de assuntos que até então as pessoas não conversavam, não levavam. Você começa a perceber as pessoas hoje já abrindo um pouco o olho, a consciência, né? O olho da consciência, para algo que até então eles estavam passando batido, e agora não, as pessoas já estão começando a falar de outras coisas que não falavam, e eu percebo isso pelos amigos por todo lado, aqui no Brasil, etc. Então, está fazendo efeito, né? Só um ano, vai dar um ano agora em março, né? Aqui para nós, um ano, vai completar um ano e a gente já está começando a perceber já algumas mudanças positivas. Porque é um trabalho de conscientização, né? Um trabalho de interiorização, um trabalho espiritual. Não para ali que a igreja, aquelas coisas todas que não são verdadeiras. Estavam escritas, mas não estavam passando a coisa certa para as pessoas. Então, a pessoa tem que procurar a sua melhora, se interiorizando que vai encontrar a sua resposta, não é com o padre, não. Ou então com o médico, né? Quando a gente está num grupo que as pessoas discutem e um ajuda o outro a pensar, é uma coisa. Agora, quando você tem alguém na sua frente que está ditando o que você tem que fazer e ele é o intermediário entre você e Deus, aí te amarra, te mantém em estado de dormência. Controle. A gente passou bastante do horário, mas o papo tá bom, né? Mas foi bom. Mas foi bom, eu acho que valeu a pena. O que me veio na cabeça agora é que depois de tudo isso também que aconteceu. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. Obrigado pela participação. Da Igreja Católica, Inquisição, colonização, e o Brasil, etc., permitiu que, depois de séculos, tivesse um Chico Xavier que viesse reler tudo isso, né? Então a gente não sabe qual que é o plano por trás de tudo. É só acreditar. Então tá, era só isso. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma boa noite. Vamos. Vamos, então. Alguém se habilita? Eu posso fazer, então. Vamos lá. Danilo. Então, gente, muito obrigado, primeiro, por todos, por esse espaço, por estarmos aqui presentes, por termos tido essa oportunidade de trocar informações, de crescer um pouquinho.
agradecer por termos saúde, por termos família, por termos amigos, que a gente possa cada vez expandir mais e trazer um pouquinho mais de amor a todos e receber um pouquinho mais de amor de todos. Que a gente possa julgar menos e trabalhar mais e que essa noite a gente possa descansar e amanhecer um dia novo e que renove nossas energias e que possamos começar de peito aberto, muita esperança e bola para frente. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Assim seja, amém. Uma boa noite a todos. Boa Boa noite a noite. todos. Boa Obrigado noite. pela Obrigado, participação, obrigado. gente. Até amanhã, Thaís. Deus. Até amanhã, Até pessoal. amanhã, Thaís. Amanhã, pessoal. Pelas planificação. Ah, não sei, não ouvi, não entendi.